Me chocou. Olha que eu estou no terceiro mandato de deputado federal, já é bastante, né? E não canso de me espantar. Vocês sabem que tem um senador da República pelo PTB, que não é aquele antigo PTB, o antigo Brizola, do trabalhismo, do Alberto Pasqualini, do Getúlio Vargas, do Jango e de alguns líderes sindicais. Não, não é. Esse PTB de hoje é outra coisa, embora chame trabalhista. Aliás, os partidos não são o que os seus nomes dizem, quase sempre. Nós somos um aprendizado de socialismo e de liberdade, e é difícil. Bom, o senador chama Jim Argelo. Não me pergunte se ele tem libações alcoólicas, porque eu não sei. Sabe o que ele está dizendo? Publicamente, opa, do Distrito Federal, PTB do Distrito Federal. Era um rapaz pobre, vivia com dificuldades, hoje é milionário. Por métodos heterodoxos de enriquecimento. Ex-presidente da Assembleia. Aí, o André está dizendo que ele é ex-presidente da Assembleia. Pensei que você estava fazendo uma acusação, um daqui, que tem uma trajetória similar, mas é ex-presidente da Câmara Distrital, que é a Assembleia Legislativa de lá. Muito bem, sabe o que ele disse? Esse negócio de assinatura de senador e deputado para CPI da Petrobras não vai dar em nada, sabe por quê? Eu vou entrar em campo. A minha especialidade é retirar assinaturas. Eu encosto no colega, dou um bizu no ouvido dele, um embargo auricular, e às 5 para meia-noite, que não dá tempo de quem quer a CPI repor outras assinaturas, eu entrego com a retirada de 4, 5, 10. É a minha especialidade. Ele falou isso com todas as letras. Ou seja, ele é especialista em corrupção, mutreta, troca de favores, sacanagem. O parlamento brasileiro vira um cassino, onde quem tem mais cacife ganha, quem oferece mais leva. Está lá com todas as letras. Ele está animadíssimo que terça-noite ele vai se dedicar a não assinar ou retirar a assinatura de quem assinou. Ora, homem público, né? Os caras não ficam invocados quando alguém achincalha a excelência, devia ter fé pública, não voltar atrás. Às vezes assina o que não leu. Nosso querido Romário fez isso essa semana, apoiou o requerimento do Bolsonaro para uma sessão em homenagem à ditadura. O cara vai lá para a Câmara, que caçou teve 173 caçados, foi fechado 3 vezes, para falar graças ao fim da ditadura e louvor à ditadura. Mas tudo bem, agora a gente não precisa apoiar isso. O Romário reconheceu que foi um engano, foi mancada. Eu falei para ele, poxa, Romário, quando eu sou gol contra e nunca te vi fazer gol contra, isso foi feio. Eu falei, pô, que merda, caralho. Mas é assim agora. O grave mesmo é esses que assinam e depois tiram a assinatura, ou seja, vendem dificuldades para obter facilidade. Esse é o padrão. E olha, investigações sobre a Petrobras, a nossa Petrobras, precisam sim ser feitas. Quem queria vendê-la, quem quer privatizá-la, não tem autoridade moral para isso. Agora, tem muita negociata ali, cara indicado pelo Renan Calheiros, que faz isso e aquilo, milhões que envolvem. Agora tem essas corridas de Fórmula 1, eles chamam lá para uma mordomia danada, levam para o Principado de Mônaco, inclusive parlamentares, para, às vezes, negociar e privatizar até as nossas bacias sedimentares, como tem acontecido. Então, nós queremos uma empresa pública e não com gestão nos moldes privados, como tem acontecido, sob controle social, efetivamente estatal nesse sentido. E ela é um patrimônio para o desenvolvimento brasileiro, que desenvolve, inclusive, projetos de energias alternativas. Porque se é verdade que mais de 50% do que se move no mundo hoje, tudo, ou do que a gente usa, mais de 4 mil produtos que a gente usa, o cinto, o sapato, o tênis, tem a ver com petróleo e com seus derivados, isso é verdade, é uma matriz energética fundamental, por isso precisa ser bem cuidada e ajudar a encontrar fontes alternativas. E nesse país, então, a energia eólica, a energia solar
são extremamente propícias. Mas para isso é preciso seriedade nas políticas públicas energéticas e não essas maracutaias constantes aí, inclusive de compra de uma refinaria que teve seus ativos valorizados, sim, é verdade, mas não aquele ponto. O negócio foi lesivo para a Petrobras. A própria presidente Dilma falou que o parecer técnico era cheio de erros. Só que só descobriu agora, 8 anos depois, porque houve a pressão e a cobrança. Então vamos investigar assim, numa boa. Agora, é claro, querem fazer palanque ali, eleitoreiro, os caras que não têm autoridade, porque queriam privatizar mesmo a Petrobras, vender na Bacia das Almas. Mas nós vamos agora, depois da eleição, fazer uma atividade de transparência para a nossa Petrobras. Saindo lá dos autos para algo que o André, doutor André, grande advogado, conhece bem e agiu muito lá. Caindo aqui nos trilhos de Santa Teresa, tem uma obra, depois de 2 anos do bondinho parado, que começou em Passo de Cágado, com um consórcio capitaneado por uma empreiteira espanhola, acusada de fazer muita maracutaia aqui no Chile. Muito bem. Eles abriram uma buraqueira aqui na Almirante Alexandrino, trecho 1. Prometeram entregar primeiro em janeiro, depois passou para o início de março, até agora nada, e a obra dos seus 6 trechos dessa primeira etapa não tem nenhum concluído. Resolveram abrir uma buraqueira lá na própria Almirante Alexandrino, mais para cima, para quem conhece, para cima do Lago do Guimarães, até depois do Hotel Santa Teresa, é um trechinho. Esse hotel virou hotel de luxo. O Léo Lince, nem eu como deputado, o doutor André, o Milton Temer, que foi deputado, ninguém tem cacife na agulha para se hospedar lá. Quem se hospedou lá foi a Amy Winehouse. Não foi por isso que ela se matou de overdose, mas teve momentos felizes ali, mas custa caro. Virou um hotel de luxo. Eu já fiquei lá uma vez, chamava Hotel dos Descasados. Você também, né? Então você já separou, está se entregando aqui. Era o hotel Luiz Melodia, né? Tinha a turma lá, o rapaz. Bom, virou um hotel de luxo. E há quem diga, a se conferir, que eles resolveram abrir essa frente para rapidinho fazer aquele trecho e garantir o livre acesso ao hotel na Copa do Mundo, que dizem que vai acontecer daqui a menos de 100 dias. O certo é que a gente tem convicção de que eles conversaram com os donos do hotel, mas esqueceram de conversar com a população e explicar por que vai se abrir uma outra frente, mudando o trânsito, né? Quando o primeiro trecho está longe de ser concluído, desrespeitando o próprio edital da obra, que promete consulta permanente aos moradores. Segunda-feira marcamos, 7 da manhã, vamos fazer um embargo aqui, um empate. Não deixar abrir essa frente sem ter a justificativa das outras quase paralisadas, o número ínfimo de trabalhadores. Aí foi lá, foi o sub do sub da Casa Civil, enrolava a beça, só se dirigia a mim como se autoridade, né? E tinha a associação de moradores. Não, deputado, não é deputado aqui não. Eu sou morador e é a associação de moradores aqui, que tinha 100 pessoas lá. Aí vai, vem, vai. Queremos conversar com o chefe da Casa Civil, que é o coordenador, o responsável por essa obra, esse projeto especial. Ah, ele não pode, ele não pode, ele não pode. Como não pode? Tal. Aí viram que a gente estava firme na ideia e falaram, ah, tá bom, ele aceita desde que vocês deixem a obra começar. Poxa, a gente quer discutir exatamente sobre esse cronograma de obra. A gente não é trouxa, né? E aí, o pessoal conseguiu barrar na segunda-feira, e na noite de segunda para terça eles entraram lá com as máquinas, pelo que eu soube. E depois na terça houve um processo de embate, né? O pessoal subiu em cima das máquinas e tal, e foram lá as autoridades. Aí nessa hora, quando falta o argumento, entra o argumento da força, né? Prenderam lá Nilson, não sei mais quem, o pessoal. Resultado, a informação e a transparência da obra continua nula. Eles conseguiram impor a abertura desse outro trecho, com outros totalmente paralisados ou em passo de tartaruga, e as suspeitas sobre os interesses ali em jogo. Há quem diga que tem o seguinte: cada nova frente de obra que você ganha, o governo tem que depositar para o consórcio 10 milhões de reais. Então, por isso, essa aflição para abrir aquele outro trecho.
começa um outro sem ter terminado o primeiro. Então é o padrão de obra pública no Brasil. E nós vamos cobrar, amanhã tem um grande ato lá, está confirmado? A partir das 3 da tarde, um ato público no Largo do Guimarães contra a falta de transparência nessa obra do bondinho, que é um descalabro que ceifa vidas, desde aquele acidente trágico, quando o governo, afinal, descobriu que o bondinho era muito mal mantido em Santa Teresa. E aí foi para a decisão drástica, para tudo, não circula mais nenhum. E aí vem os bondes técnicos portugueses, tem toda uma grana alta envolvida, que é dinheiro público, não é dinheiro do Cabral. Então nós vamos marcar em cima e fazer a exigência de um processo transparente. Bom, lá em Brasília, além desse cenário, do qual o Gin Argelo é um exemplo, nós tivemos uma vitória importante, afinal, a gente não vive só de derrotas. Foi a aprovação da Lei de Direitos e Deveres do Usuário e dos Provedores da Internet, que é uma linguagem crescente, que ajuda muito. A gente rompe o monopólio das comunicações através das grandes empresas, donas dos jornais, das TVs e tal, começa a romper nessa comunicação, que ainda é insuficiente, não vamos nos iludir não. Só 42% dos domicílios brasileiros, das casas, têm acesso à internet, tem internet conectada, embora o número de computadores seja muito grande. Os celulares com internet são um fenômeno também novo, que aliás tira a possibilidade da gente conversar olho no olho, né? Acho que daqui a pouco até os casais enamorados vão dizer, meu amor, peraí, posta pra mim. Isso é uma bosta, né? Tem que postar o afeto. Mas é assim que o mundo caminha. De qualquer maneira, a gente aprovou uma lei que as grandes teles que controlam a internet, né? Não pensa que Facebook, Twitter, essas coisas todas, o WhatsApp, né? Cai do céu, assim, ou é de graça, é uma franquia pública. Não. Tem donos. E é claro que há exemplo da TV a cabo, da TV por assinatura, né? Os canais ditos comerciais, como se os outros não fossem, a gente acessa bastando apertar o botão da televisão. Só que você paga a energia elétrica que consome e a publicidade mantém esses canais, tem muitos interesses ali. Tem a TV por assinatura, que aí você paga, se o pacote é maior, você paga mais. A tal neutralidade da rede é isso, estabelecer limites a esse processo já em curso, que vai deixar uma internet lenta, precária, de pouco alcance, explicando assim grosseiramente, para mais gente, vai selecionando com preços altos para outros. Um outro aspecto também, que isso a gente conseguiu segurar na lei, manter a neutralidade, e era algo que os partidos lá, PSDB, DEM, que defende a iniciativa privada acima de tudo, e o PMDB, sobretudo, com seu líder Eduardo Cunha, que acho que não devia ter regulamentação alguma, ele falou isso várias vezes, defendiam a neutralidade da rede. A outra coisa, eles queriam que quem fosse criticado comunicasse ao provedor e ele tirasse do ar apenas a partir dessa iniciativa. Ora, isso é atacar a liberdade de expressão. É evidente que a internet tem muito lixo, tem muita calúnia, tem muita mentira, mas a gente quer o processo judicial. Foi uma batalha também para garantir isso. Quem se sentiu ofendido, caluniado, injuriado, que acione a justiça, que pode até, através de liminar, impedir uma difamação. Agora, não assim, o cara reclama lá com o dono do YouTube, com o dono do Facebook, e pronto, tira do ar. Um dia teve uma paródia genial do Jornal da Globo, é um cara falando lá do William Bonner, dialogando com ele, fizeram uma montagem fantástica. Como é que chama o rapaz que fez isso? O Rafuco, né? E ele vestido de mulher, assim, aí no final fazem, é uma montagem, aí no final o Bonner, em vez de falar boa noite, congela a imagem dele e fica assim. Aí fala assim, fala boa noite, Bonner, ficou mal educado agora. E antes ele fala de tudo. A Globo sempre defendeu as manifestações livres para o nosso povo, esqueceu que apoiou a ditadura, vai fazendo aquele diálogo. Claro que a Globo entrou na justiça e ganhou, mas a coisa já estava viralizada e seguiu por aí. Então é um instrumento da liberdade que sempre vem como
qualquer ouro de aluvião junto com outras coisas impuras, sujas, mas esse processo é sempre melhor, é sempre positivo. Então, olha, tivemos uma vitória. Eu perguntei para o relator do projeto, que veio do Executivo, o deputado Molon, Alessandro Molon, aqui do Rio. Vem cá, o preço lá no Palácio deve estar sendo alto, né? Quanto será que custou para acalmar essa base rebelde que não queria esse projeto? Ah, isso não é da minha conta, do meu alcance, nem quero saber. De fato, o importante é que se aprovou isso, que é um pequeno passo. A gente tem que avançar muito ainda para democratizar a internet, no sentido, inclusive, educacional, para que a garotada, sobretudo, não faça só o acesso a joguinhos ou a sites pornográficos, essas coisas ditas atraentes, mas também que se informe mais sobre o país, sobre a cidadania, sobre a vida e os seus valores. Um terceiro projeto lá que foi aprovado, que é polêmico, mas tem sua razão de ser. 20% do serviço público através de concurso, não está se suprimindo o concurso público para negros afrodescendentes. Olha, é uma matéria polêmica, mas é bom lembrar só o seguinte, não vamos fazer esse debate aqui agora porque nem dá tempo. O racismo, do ponto de vista da aceitação de existências de raças humanas, no aspecto biológico, não existe. Quer dizer, não existe o racismo, não existem as raças humanas. Nós todos somos seres humanos, né? Com pigmentação de pele diferente, nascidos de origens diferentes, aspectos fisionômicos diferenciados, todos seres humanos, radicalmente iguais. A África, entretanto, que tem majoritariamente um povo com determinadas características físicas, os negros, ela sofreu um processo mais violento que o extermínio dos judeus na Segunda Guerra Mundial. 10 vezes maior. Claro que num período de tempo também muito maior. Entre o século XV e o século XIX, em função da escravidão, que era uma ação econômica, mercantil e de dominação cultural e militar, a África perdeu 60 milhões de seres humanos. O Holocausto judeu foi de 6 milhões, terrível também. Só que isso gera sequelas. Quem pode negar que o povo negro, majoritariamente, está na sociedade no degrau de baixo, com mais dificuldades de vida, e sempre teve, num país que teve 4 séculos de escravidão, muito mais dificuldade de oportunidades, de acesso, é evidente. Então essas ações de políticas afirmativas são necessárias, tanto que essa lei ela é temporária, ela valerá por 10 anos. Além do mais, veja só o que já aconteceu, inclusive comigo. Então fomos tomar posse, quando o Lula foi eleito, nós eleitos deputados, eu estava lá no hotel, não tinha moradia em Brasília, para a posse dos deputados. Do meu lado estava o Vicentinho, foi presidente da CUT, que é negro. E nós dois íamos tomar posse como deputado. Chegou um cara na porta do hotel, entregou a chave do carro dele pro Vicentinho, falou: aí, estou correndo, você estaciona o meu carro melhor aí. Aí o Vicentinho ficou meio sem saber, muito educado. Aí eu falei: não, ele não é guardador do hotel, não. Então, manobrista. Aí o cara falou: pô, não é? Estranhou, né? E ele estava de terno como eu, só que ele era negro, eu branco. E o Vicentinho ficou sem jeito e falou assim: olha, ele não só não é o manobrista, como está aqui para tomar posse como deputado federal. Aliás, ex-presidente da CUT. Eu nem leio jornal, hein, cara? Ele ficou meio sem graça, esse doutor, esse bacana, mas isso mostra que no dia a dia essas situações acontecem por acaso. Portanto, não há raças humanas, mas tem racismo, até hoje. Quando você fala assim, a gente fala muitas vezes: ah, sábado, Flamengo e Friburguense, jogo já resolvido, 80 pratas o ingresso. Isso é programa de índio. Está querendo mostrar que é um jogão, que vale a pena, que é um bom programa? Não. Está querendo depreciar, desmerecer esse clássico do futebol carioca, não é? Então, programa de índio carrega também uma visão desse segmento da nossa população nativa, que é absolutamente preconceituoso. Então as ações afirmativas, que eu acho que elas devem ser sempre temporárias,
e se examinar o seu resultado, elas têm esse condão. Um deputado negro, baiano, falou ontem, olha, quando eu cheguei aqui agora, coisas semelhantes à do Vicentinho. Quando eu vim entrar, porque tem um elevador só para as excelências, né? O ascensorista, que era branco, falou, olhando assim, eu ainda não estava com o botão de deputado, ele falou, não, senhor, foi muito educado, seu elevador é aquele do lado de lá. Aí ele falou, eu sou deputado. Aí o cara duvidou, poxa, mas é mesmo, tal, teve que mostrar a carteira. E tinha um outro ascensorista da porta ao lado, isso tudo lá no térreo, que ouviu e que era negro. Ele falou, poxa, sinceramente, ele é pobre que nem eu, esse ascensorista, mas está perguntando isso talvez porque ele seja branco. Essa dúvida toda e até essa ressalva, eu não faria, porque eu sou da cor, ele falou. Então, o negro no serviço público, de repente, por sofrer na carne historicamente, não necessariamente diretamente, toda sorte de opressão, de desrespeito, ele vai atender melhor a população. De repente vai ser um servidor público qualificado pelo concurso, que obviamente não está sendo abolido, mas dedicado até. Enfim, nós temos que fazer esses ensaios e essas experiências de avanço num país que tem 4, 5 séculos de discriminação, de preconceito, daquilo que o saudoso Florestan Fernandes dizia que é o lema da bandeira brasileira: ordem para os de baixo e progresso só para os de cima. Isso que a gente tem que superar, é nisso que a gente tem que avançar. Vamos lá, gente.